Ano de 2025 finalizando, bora fazer uma retrospectiva das petroleiras de 2025. Quem conhece o canal sabe que eu tenho a Petrobras em carteira e eu acredito que a PetroRecôncava tenha ficado em bons preços e atrativos. E em 2025, quem perde, quem ganha. Mas como 2025 também já está finalizando, vamos falar para 2026 sobre crescimento e dividendos. Bora pro vídeo. E só para contextualizar, em meados de 2020, o preço do barril de petróleo saiu da casa dos $20 o barril, cresceu para mais de $120 por barril e hoje encontra-se na casa dos $62 por barril. Então percebam que o preço, desde as máximas, já caiu pela metade. E percebam nesse gráfico que eu coloquei o preço do petróleo olhando os últimos 20 anos. Então percebam que a média dos últimos 20 anos foi de $72 por barril e hoje o preço do barril de petróleo é de $62. Então, olhando por esse indicador, poderia haver ainda um espaço de subida. E o pessoal do BTG Pactual fez um relatório sensacional em que eles falam das petroleiras que eles fazem cobertura, mas eu quero dar um destaque maior para a Petrobras e para a PetroRecôncavo. Então eles destacam que nesse ambiente de preço de barril de petróleo de $60, a resiliência é impulsionada principalmente por causa do custo de equilíbrio menor, flexibilidade de balanço e hedge. E falando um pouco da PetroRecôncavo, eles informam que ela oferece proteção de downside por meio de break-even baixo, baixa alavancagem e hedge, ainda que com um crescimento limitado. E sobre a Petrobras, eles permanecem com maior sensibilidade ao preço do barril de petróleo, principalmente devido aos altos investimentos, compromissos de leasing, alavancagem e risco político, apesar do BTG Pactual acreditar que a Petrobras tem boas dinâmicas operacionais. E percebam nessa tabela do BTG Pactual, começando pelo EBITDA, em que eles colocam a sensibilidade com o preço do barril de petróleo entre $50 e $100 por barril. Então a Petrobras poderia ter um EBITDA de cerca de 36 bilhões com o preço do barril de petróleo a $50, chegando até cerca de 64 bilhões. Enquanto a PetroRecôncavo poderia mais do que duplicar o seu EBITDA caso saísse de $50 para $100. E hoje, na faixa dos $60, o EBITDA da Petrobras deve ficar na casa de 41 bilhões de dólares, enquanto da PetroRecôncavo de 287. Outro ponto importante é o fluxo de caixa livre, visto que a Petrobras paga cerca de 45% do fluxo de caixa livre através de dividendos. Então, na atual conjuntura de $60 por barril, o fluxo de caixa livre da Petrobras fica na casa dos 6 bilhões de dólares. Então, o valor destinado para dividendos deve ficar na casa de 2,5 a 2,8 bilhões. Outro detalhe interessante que eu gosto de olhar para esse tipo de empresa é o EV sobre EBITDA, que hoje da PetroRecôncavo nos $60 ficaria na casa de 2,6. Então, nesse indicador, quanto menor, melhor. Enquanto da Petrobras ficaria em torno de 3,3. E esse indicador nos informa que se você fosse comprar a PetroRecôncavo ou a Petrobras levando não só todo o patrimônio, mas também o seu endividamento dividido sobre o EBITDA, que seria praticamente a geração de caixa operacional, você levaria cerca de 2 anos e meio para comprar uma nova PetroRecôncavo, o que seria um prazo muito pequeno. Outro ponto interessante é o shareholder yield, que considera os dividendos mais recompras de ações, mais a queda no endividamento sobre o preço das ações. Então, com $60 por barril, o shareholder yield da Petrobras ficaria em torno de 10%, enquanto da PetroRecôncavo giraria na casa dos 13%. E falando primeiramente da Petrobras, nesse mesmo relatório, apesar da queda no preço do barril de petróleo, o BTG ainda segue otimista para a Petrobras, destacando a alta na produção, principalmente nas unidades de Búzio, que podem aumentar a produção em cerca de 225 mil barris por dia. Outro detalhe interessante é que a produção da Petrobras
tem se elevado de uma forma muito positiva. Ano contra ano aumentou em cerca de 17% e tri por tri cerca de 8%. E no terceiro tri de 2024 saiu de uma produção de 2,1 milhões de barris de petróleo para 2,5 milhões de barris de petróleo. E essa produção de 2,5 milhões de barris de petróleo estava esperada apenas para 2027. Então, apesar do preço do petróleo estar caindo, a produção da Petrobras vem se elevando. Consequentemente, ela não tem perdido receita, porque percebam que o EBITDA ajustado, olhando tri por tri, aumentou em cerca de 17%, e comparando o terceiro tri de 2024, ficou praticamente em linha. O lucro líquido cresceu em 28% e o fluxo de caixa operacional aumentou em 30%, enquanto o preço do barril de petróleo tri por tri caiu em cerca de 2%. Outro detalhe interessante é a sensibilidade entre a produção da Petrobras versus os seus investimentos. E a Petro já destacou que para 2026 deve investir entre 15 e 16 bilhões. E se continuar com essa produção entre 2,5 e 2,6 milhões de barris por dia, poderia produzir um dividend yield na casa entre 10% e 11%, o que já seria um ótimo dividendo apenas com dividendos ordinários, ou seja, sem considerar algum extraordinário que a empresa poderia pagar. E sobre a PetroRecôncavo, o BTG destaca que essa seria uma ação defensiva e bem gerida no Brasil, com um ponto de equilíbrio de caixa baixo, com hedge na sua produção, cerca de 19,7% da produção é protegida a $62 por barril até o final de 2026, ou seja, mesmo se o preço do barril de petróleo cair de $62, 19% da produção continua sendo vendida a esse preço. E a empresa ainda tem uma baixa alavancagem, cerca de 0,6 vezes a dívida líquida ajustada sobre o EBITDA. Mas muita cautela, porque a PetroRecôncavo tem alguns pontos de atenção, principalmente os custos de extração que vêm se elevando em 2025, e o BTG acredita que o setup de curto prazo é mais estabilidade no preço das ações e nos dividendos. E sobre alguns destaques da PetroRecôncavo, o EBITDA recuou em cerca de 6% tri por tri, porém a PetroRecôncavo continua com uma margem EBITDA muito saudável de cerca de 44%. E quando a gente olha o preço de equilíbrio, ou seja, seria aquele preço para a empresa não dar lucro nem prejuízo, ficaria na casa de $29,1 por barril. E esse preço de equilíbrio é composto por despesas, midstream, royalties e o custo de extração. Então, olhando pela receita líquida dividido pelo preço do barril de petróleo, hoje a PetroRecôncavo ainda tem mais de 50% de margem. E realmente a alavancagem da empresa é muito tranquila, porque em 2023 a alavancagem era de cerca de 0,69, enquanto em 2025 a alavancagem subiu para uma vez a dívida líquida sobre o EBITDA. Porém, nesse mesmo período, o custo da dívida diminuiu de 8,95% ao ano para 6,5%. E durante esse período, a taxa Selic se elevou. Então, a PetroRecôncavo conseguiu fazer uma boa gestão de alavancagem. Outro detalhe é que a empresa não possui dívidas a serem pagas em 2026 e 2027, o que poderia impulsionar os dividendos aos acionistas. E um ponto negativo que vem decepcionando o mercado é a produção da PetroRecôncavo, porque olhando em 2024, saiu de 26,3 mil barris por dia para 27 mil barris por dia nos 9 meses de 2025, o que foi uma alta de apenas 3%. E a expectativa para o final de 2025 do mercado seria de uma produção de 29,2 mil barris por dia. E esse é o maior ponto que o mercado tem batido muito nos preços e na cotação da PetroRecôncavo. Outro detalhe que acaba tirando a margem da PetroRecôncavo é o custo de extração, que saiu no segundo TRI de 2025
de 13,9 dólares por barril para cerca de 15,5 dólares por barril, principalmente por causa da redução da produção, efeito do dólar, além de aumento dos custos de integridade de ativos e alguns reparos de poços. E só para se ter ideia, hoje o custo médio de extração da Petrobras gira em torno de 6 dólares por barril. E para finalizar, mostrando um pouco da minha planilha pessoal, hoje eu acredito que para 2025 a Petrobras deve ter um fluxo de caixa livre de cerca de 90 bilhões de reais. E como a Petrobras paga um payout de 45% do fluxo de caixa livre, deve ter um dividend yield na casa dos 10%, enquanto a PetroRecôncavo deve ter um lucro líquido na casa dos 700 milhões e com 40% de payout poderia pagar um dividend yield na casa dos 8,7%. E muita gente tem se frustrado com a PetroRecôncavo porque ela pagou poucos proventos agora para o final do ano, que na verdade ficaram até com a data com para o início de janeiro, mas mesmo apenas com os dividendos que foram pagos no início do ano, a PetroRecôncavo já conseguiu gerar cerca de 8 a 9% de dividendos. Mas me conta aqui, pessoal, eu estou sempre de olho nessas duas empresas. E você, fica de olho nelas ou em alguma outra que está no seu radar? A PetroRio ou a Brava Energia? Me conta aqui nos comentários que eu aprendo muito com vocês. Tragam sugestões porque me ajudam muito. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.